Seu professor te ensinou que quando você viaja muito rápido, o tempo passa mais devagar. Ele provavelmente te mostrou aquela fórmula com raiz quadrada de um menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. E talvez te contou sobre os gêmeos, onde um viaja no espaço e volta mais jovem. E você achou tudo muito estranho e misterioso. Mas deixa eu te contar algo. Seu professor te deu a versão domesticada, diluída, chata da relatividade. A verdadeira relatividade, a maneira que eu ensino, é muito mais estranha, muito mais profunda e, paradoxalmente, muito mais clara. Vou começar com algo que vai virar sua cabeça do avesso. Espaço e tempo não são coisas separadas. Nunca foram. Essa ideia de que existe espaço aqui e tempo ali, funcionando independentemente, está completamente errada. Eles são inextricavelmente misturados num único objeto de 4 dimensões que a gente chama de espaço-tempo. E quando você entende isso direito, tudo na relatividade começa a fazer sentido. Nas minhas palestras em Caltech em 1961 e 62, eu sempre comecei assim. Durante mais de 200 anos, as equações de movimento de Newton foram aceitas como corretas para descrever a natureza. E a primeira vez que um erro nessas leis foi descoberto, o jeito de corrigir também foi descoberto. Tanto o erro quanto a correção foram descobertos por Einstein em 1905. Newton tinha uma suposição tácita em suas equações, que massa é constante. Mas agora sabemos que massa aumenta com a velocidade de acordo com a fórmula m, igual a m0 sobre raiz quadrada de um menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Para aqueles que querem aprender apenas o suficiente para resolver problemas, isso é tudo que há na teoria da relatividade. Ela só muda as leis de Newton introduzindo um fator de correção para a massa, mas isso não te diz o que realmente está acontecendo. Não te diz por que a natureza funciona assim. Não te dá a imagem profunda. Então deixa eu te mostrar a maneira certa de pensar sobre relatividade. Primeiro, vou te contar sobre o problema que motivou tudo isso. No século XIX, Maxwell descobriu as equações que descrevem eletricidade, magnetismo e luz num único sistema unificado. Mas tinha um problema. As equações de Maxwell não pareciam obedecer ao princípio da relatividade. Se você transformasse as equações mudando para um referencial em movimento, a forma delas mudava. Isso sugeria que fenômenos elétricos e ópticos deveriam ser diferentes numa nave em movimento versus uma nave parada. Mas experimentos mostraram que não são diferentes. A velocidade da luz é a mesma em qualquer referencial inercial. Sempre 300 mil quilômetros por segundo, não importa quão rápido você está se movendo. Isso parecia impossível. Se você está numa nave, se movendo a 200 mil quilômetros por segundo e acende uma lanterna para frente, a luz da lanterna deveria se mover a 500 mil quilômetros por segundo relativo a alguém parado, certo? Errado. Ela se move a 300 mil. Einstein percebeu que para fazer isso funcionar, você tem que abandonar a ideia newtoniana de tempo absoluto. Tempo não pode ser o mesmo para todo mundo. Tem que depender do movimento. E mais profundamente, espaço e tempo têm que se misturar quando você muda de referencial. Deixa eu te mostrar como isso funciona usando quadrivetores, que é a maneira que eu sempre ensino. No espaço tridimensional comum, um vetor tem três componentes, x, y e z. Quando você rotaciona seu sistema de coordenadas, esses componentes se misturam, mas o comprimento do vetor permanece o mesmo. É um invariante. No espaço-tempo quadridimensional, um quadrivetor tem quatro componentes, t, x, y e z. Quando você muda para um referencial em movimento, essas componentes se misturam, mas existe uma quantidade análoga ao comprimento que permanece invariante. A gente chama isso de intervalo. E aqui está o truque crucial. O intervalo ao quadrado é menos c ao quadrado t, ao quadrado mais x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Viu aquele sinal negativo na frente do termo temporal? Isso é o que torna espaço-tempo diferente de espaço comum de 4 dimensões. É o que cria toda a estrutura peculiar da relatividade. Por causa desse sinal negativo, intervalos podem ser positivos, negativos ou zero. Quando o intervalo ao quadrado ele é negativo, a gente diz que é tipo espaço. Os eventos estão separados principalmente por distância espacial. Quando o intervalo ao quadrado é positivo, é tipo tempo. Os eventos estão separados principalmente por tempo. E quando o intervalo é zero, os eventos são conectados por um raio de luz. Isso divide o espaço-tempo ao redor de qualquer evento em três regiões. O passado,
que contém todos os eventos que poderiam ter influenciado o presente viajando a velocidades menores que a luz. O futuro, que contém todos os eventos que o presente pode influenciar. E o alhures, que contém eventos que não podem afetar nem ser afetados pelo presente, porque estão separados demais no espaço e próximos demais no tempo para qualquer sinal viajando à velocidade da luz, ou menos conectá-los. Agora vem a parte bonita. Momento e energia formam um quadrivetor. As três componentes espaciais são o momento comum, nas direções x, y e z, e a componente temporal ele é até a energia dividida por c. Quando você muda para um referencial em movimento, momento e energia se misturam exatamente como espaço e tempo se misturam. Isso significa que o que é puramente energia num referencial pode ter componentes de momento em outro referencial, e vice-versa. Energia e momento não são coisas separadas, são aspectos do mesmo objeto quadridimensional. E aqui está algo profundo. A massa de repouso de uma partícula é o comprimento do quadrivetor momento-energia. É um invariante. Todo mundo concorda sobre a massa de repouso, não importa como estão se movendo. E a relação entre energia, momento e massa é I ao quadrado igual a P ao quadrado C ao quadrado mais M ao quadrado C à quarta. Essa é provavelmente a equação mais importante da relatividade, e ela cai naturalmente da estrutura de quadrivetores. Quando o momento é zero, você obtém E igual a mc ao quadrado, a famosa equação de Einstein, mas isso é apenas um caso especial. A equação geral conecta energia, momento e massa de uma maneira elegante. Agora deixa eu te contar sobre transformações de Lorentz, que são como a gente muda de um referencial para outro. Elas são análogas a rotações no espaço comum, mas com uma torção. No espaço comum, quando você rotaciona, x e y se misturam, mas x ao quadrado mais y ao quadrado permanece o mesmo. Nas transformações de Lorentz, t e x se misturam, mas menos c ao quadrado t ao quadrado mais x ao quadrado permanece o mesmo. A transformação específica depende da velocidade relativa entre os referenciais. E quando você trabalha os detalhes, você obtém aquelas fórmulas familiares de contração de comprimento e dilatação temporal. Mas agora, elas fazem sentido. Não são efeitos misteriosos. São consequências geométricas de como o espaço-tempo se transforma. E aqui está algo que a maioria dos professores não enfatiza o suficiente. Simultaneidade é relativa. Eventos que são simultâneos num referencial não são simultâneos em outro referencial em movimento. O que é agora para você não é o mesmo agora para alguém se movendo em velocidade diferente. Não existe um presente universal. Deixa eu te dar um exemplo concreto. Você está na Terra e vê dois fogos de artifício explodindo ao mesmo tempo, um em Nova York e outro em Los Angeles. Simultaneidade perfeita no seu referencial. Mas uma nave espacial passando pela Terra em alta velocidade vê o fogo de Nova York explodir antes do de Los Angeles. Outra nave, indo na direção oposta, vê Los Angeles explodir primeiro. Quem está certo? Todos estão. Simultaneidade não é absoluta, depende do movimento. E isso tem consequências profundas. Significa que a divisão do espaço-tempo em passado, presente e futuro depende do observador. O presente de um pode estar parcialmente no passado ou futuro de outro. O espaço-tempo é um bloco de 4 dimensões, e diferentes observadores cortam esse bloco em fatias diferentes. Agora, vamos falar sobre I igual a mc ao quadrado especificamente, porque essa equação é tão mal compreendida. Ela não diz que você pode transformar massa em energia. Ela diz que massa e energia são a mesma coisa. Quando você aquece uma chaleira, você não está apenas aumentando a energia cinética das moléculas de água, você está aumentando a massa da chaleira. A mudança é minúscula, impossível de detectar com balanças comuns, mas está lá. E quando núcleos atômicos se fundem ou se fissionam, a diferença de massa entre reagentes e produtos aparece como energia cinética das partículas produzidas. A massa não é destruída, ela é convertida em outras formas de energia que também tem massa quando você soma tudo direito. Mas a energia total do sistema, incluindo até a energia de repouso, é conservada. Deixa eu te dar números concretos. A massa de repouso de um elétron é cerca de 0,511 MeV dividido por c ao quadrado, onde MeV significa milhão de elétron-volts. Quando um elétron está se movendo a 90% da velocidade da luz, sua energia total é cerca de 1,2 MeV.
Isso inclui a energia de repouso de 0,11 MeV mais a energia cinética, e isso foi medido com precisão fenomenal em aceleradores de partículas. A fórmula funciona perfeitamente. Agora aqui está algo que sempre confunde as pessoas. O paradoxo dos gêmeos. Um gêmeo fica na Terra, o outro viaja numa nave espacial a alta velocidade e volta. O viajante envelheceu menos. Por quê? Seu professor provavelmente te deu uma explicação vaga sobre tempo passando mais devagar, mas a explicação real envolve entender a geometria do espaço-tempo. O gêmeo na Terra segue uma trajetória reta através do espaço-tempo, apenas avançando no tempo. O gêmeo viajante segue uma trajetória curva, acelerando, desacelerando, virando. E na geometria do espaço-tempo, trajetórias mais curvas correspondem a menos tempo próprio experimentado. É análogo a como no espaço comum, o caminho mais curto entre dois pontos é a linha reta. No espaço-tempo, a trajetória de tempo próprio máximo entre dois eventos é a linha reta temporal. E aqui está o ponto crucial. Isso não é simétrico. O gêmeo viajante teve que acelerar para virar e voltar. A aceleração quebra a etiassimetria. Os dois gêmeos não estão em situações equivalentes. Um ficou num referencial inercial o tempo todo. O outro mudou de referencial. E é por isso que, quando se encontram de novo, um realmente envelheceu menos. Deixa eu te contar mais uma coisa profunda sobre relatividade. A velocidade da luz sendo constante não é apenas um fato experimental curioso. É uma propriedade fundamental da geometria do espaço-tempo. Luz viaja ao longo de geodésicas nulas, trajetórias onde o intervalo é zero. E todos os observadores concordam sobre quais trajetórias são geodésicas nulas, não importa como estão se movendo. De fato, você pode pensar sobre relatividade especial como a física num espaço-tempo com geometria pseudo-euclidiana. Pseudo porque o termo temporal tem sinal oposto dos termos espaciais. Isso cria toda a estrutura rica de cones de luz, intervalos tipo-tempo e tipo-espaço, e todos os efeitos relativísticos que observamos. E tem mais. Toda lei física verdadeira tem que ser escrita em termos de quadrivetores, ou objetos ainda mais complicados chamados tensores. Se você escrever uma lei que não é invariante sobre transformações de Lorentz, essa lei está errada. A invariância relativística não é opcional. É um fato da natureza que todas as leis fundamentais têm que respeitar. As equações de Maxwell já eram relativísticas antes de Einstein. Elas já tinham a invariância certa. Foi estudando as propriedades de transformação das equações de Maxwell que Lorentz descobriu suas transformações. E foi percebendo que as equações de Maxwell eram corretas que Einstein foi guiado a reformular toda a mecânica. Então, quando eu te digo que seu professor nunca te ensinou relatividade direito, é isso que eu quero dizer. Ele te deu fórmulas para memorizar. Ele te contou sobre efeitos estranhos. Mas ele provavelmente não te mostrou a estrutura geométrica profunda do espaço-tempo. Ele não te ensinou sobre quadrivetores e como tudo na física tem que ser escrito em linguagem relativisticamente invariante. Ele não te mostrou como momento e energia se unificam, como espaço e tempo se misturam, como toda a teoria cai naturalmente de um pequeno número de princípios fundamentais. E você sabe o que mais me deixa irritado? Professores tratam relatividade como algo misterioso e impossível de entender. Mas não é. É geometria, é elegante, é bonita. Quando você aprende direito, usando quadrivetores e pensando em termos de espaço-tempo, tudo faz sentido perfeito. Não é mais estranho que rotações no espaço tridimensional. É só geometria em mais uma dimensão com uma assinatura métrica ligeiramente diferente. Então, qual parte disso mais te surpreendeu? Foi descobrir que espaço e tempo são inextricavelmente misturados? Que momento e energia são aspectos do mesmo objeto? Que simultaneidade é relativa? Ou que toda essa estrutura maluca é apenas geometria quadridimensional? Comenta aí. E se o seu professor de física te ensinou relatividade de um jeito confuso e misterioso, em vez de mostrar a elegância geométrica, manda esse vídeo para ele. Talvez ele aprenda algo também.